primeira pessoa que acreditou no meu trabalho. Onde que era esse salão? No Parque São Lucas, em São Paulo. Estudei marketing pessoal na Disney. Vale a pena? Eu nunca Muito. fiz. Melhor investimento que eu fiz na minha vida. E vinha gente vestido de médico falar comigo. Nossa. Isso Eles é surreal. acham essa boneca, manda trazer a boneca, enquanto o casal tá lá se divertindo. Tanto é que eu sou um cabeleireiro que não tenho nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Zero. Zero. E tenho muitos concorrentes que têm, infelizmente, né? Ou felizmente. Porque eu acho, tenho certeza, aliás, que dom e talento não se multiplica, né? A pessoa tem ou não tem. É isso. Você imagina a fofoca dentro de salão. Quase não existe. A fama, ela é maravilhosa, mas ela é perigosa, porque eu falo que a vaidade tem que ficar para os nossos clientes. Business plan, valuation, essas palavras soavam para mim, eu falava, gente, o que é isso, né? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abrindo Caminhos, podcast que revela a trajetória de quem constrói excelência com visão, coragem e identidade. Hoje recebemos um convidado para lá de especial, Heron Araújo, um dos cabeleireiros mais respeitados do Brasil, há mais de 30 anos de carreira e uma assinatura inconfundível, que é sofisticação e beleza sob medida. Ele começou cortando o cabelo muito jovem. Sim. E daí se tornou o melhor cabeleireiro do Brasil, eleito um dos melhores cabeleireiros da década. Passou por grandes nomes, como Celso Camura, Estúdio W, até fundar o grande Heron Araújo Salon, no Jardim de São Paulo. Mais do que transformar cabelos, transforma experiências. E falo isso porque sou um cliente desse cara, que é sensacional. Prazer em recebê-lo. Prazer Heron. é meu. Como tá? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer em recebê-lo. E agora, para iniciar já, eu quero que você fale um pouquinho da essência. Como que começou, da onde que veio essa paixão, se você remontar lá à sua infância? Como que iniciou essa trajetória? Muito intuitivo, né? Eu sou uma pessoa intuitiva, né? Não sei te dizer assim, tecnicamente, como isso aconteceu, porque eu não sou um cabeleireiro técnico. Essa intuição, essa sensibilidade, ela veio assim, naturalmente na minha vida. Então, desde moleque eu sempre gostei de mexer com cabelo, com a tesoura, eu fazia recortes. Então, venho de uma família extremamente simples, e aí chegou um momento que eu comecei a cortar o cabelo dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, dos meus amiguinhos do colégio. E assim foi, com 18 anos eu consegui meu primeiro trabalho. Aos 18, primeiro trabalho. Uhum. Mas você fez algum curso quando você era criança? Eu fiz curso depois dos 21 anos, que aí eu comecei a ter um pouco mais de grana para poder me especializar e entender um pouco desse segmento. Tá. Mas eu comecei a cortar... Autodidata. Autodidata 100%. Caraca, bacana, cara. Eu sempre comparo o trabalho de autodidata de cabeleireiro com o músico de ouvido, né? Porque eu estudei música. Tá. Então, venho de uma família de protestantes e eu comecei a estudar cedinho na escola de música da igreja e fui estudando música até fazer o Conservatório Villa-Lobos. Então, o músico de ouvido, ele ouve e reproduz, né? Eu sou aquele cabeleireiro que olha e vai lá e reproduz, e corto. Então, eu não uso técnica para fazer meu trabalho. Então, comecei muito cedo com essa intuição mesmo, com essa sensibilidade, e foi acontecendo. Quando tinha 18 anos, eu fiquei sabendo que uma senhorinha que tinha um salão perto da minha casa estava precisando de cabeleireiro, eu fui lá me oferecer. E ela prontamente aceitou? E foi um sucesso. Foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho. Onde que era esse salão? No Parque São Lucas, em São Paulo. Parque São Lucas. Qual o nome da cabeleireira, você lembra? Marlene, ela já faleceu. Faleceu? Foi a primeira porta que abriu pra você. Um salãozinho pequeno, muito pequeno, do tamanho dessa sala, mas que acreditou em mim. E a partir daí eu não parei mais, né? Eu fui correndo atrás dos meus sonhos, passando por grandes salões, sempre... correndo atrás, a gente tem que se apresentar para o mundo, né? A gente Sim. não pode deixar o nosso talento numa gaveta. É isso. Tem muita gente que tem vocação, talento e fica ali com receio
E eu não, acho que eu tive muita coragem de encarar esse universo Sim. e ir descobrindo cada dia mais e continuo na descoberta. Porque a nossa função, acho que de qualquer segmento, de qualquer profissão, é descobrir oportunidades, né? É fazer disso ainda mais hoje no mundo tão tecnológico, se a gente não mostrar a diferença, mostrar uma experiência, você some, né? Ainda mais num mercado tão competitivo como São Paulo. Sim. E você sempre soube que estava atrelado à beleza, a sua entrega? Sempre. Eu gosto muito dessa parte estética. Sim. Tudo que é estético, né? Então eu sou apaixonado por arquitetura, arte, moda e beleza. Mas a beleza, ela me encantou e eu tenho esse olhar apurado para aquilo que eu vejo que pode melhorar quando eu estou atendendo uma cliente, através do espelho. Tá, bacana. Você trouxe aqui alguns aspectos que são fundamentais, acho que para construção nesse novo, diria eu, mundo que passa por uma transformação que é tecnológica. Sem deixar para trás o que a gente tem como fator determinante. Aqui no escritório, por exemplo, a gente utiliza um diferencial claro que seria a qualidade, né, do que nós fazemos. Uhum. Você trouxe a parte de experiência. E realmente, quando você inicia a sua carreira lá no salão da Marlene, você já buscava proporcionar isso naquele ambiente, essa diferença? Porque aí eu quero que você conte um pouquinho desse espaço, né, quando você estava ainda lá no Parque São Lucas, até a equipe do Camura, com 24 anos ali que você entrou, certo? Isso. Como que foi? Você já adotava alguma experiência diferente para os clientes, para as clientes que você atendia, desde jovem? Desde jovem. Então, eu acredito muito no marketing pessoal. Né? Tá. Você tem que fazer o marketing pessoal. E era um salão muito pequeno, como eu disse anteriormente, na Zona Leste, um bairro simples, um salão simples, só tinha 2 cadeiras, então não cabia mais que 4 pessoas dentro daquele espaço. Então a Marlene trabalhava atendendo uma cliente, ela não sabia cortar cabelo porque ela foi escovista nos salões de luxo, na época que São Paulo, o luxo era no centro de São Paulo, na Rua Barão de Itapetininga. E quando ela resolveu aposentar e montar esse salãozinho perto da casa dela, ela precisava de alguém que soubesse cortar cabelo. Então era eu, ela e mais 2 clientes. Quando aparecia alguém para querer cortar o cabelo, eu tinha que pedir para a pessoa esperar pro lado de fora. E aí eu vi que isso gerava curiosidade no bairro. As pessoas paravam e perguntavam: o que essa pessoa está esperando? E eu comecei a demorar mais para atender o cliente, para ter mais gente na calçada. Então foi uma estratégia, foi a minha primeira estratégia de marketing. Cara. Então eu deixava 2, 3 pessoas. Essa técnica que as boates, depois de uns anos, começou a usar, né? A boate estava vazia, mas deixava a fila grande. E aí eu comecei, com 18 anos, a fazer essas pessoas esperarem do lado de fora. Então isso foi dando uma movimentada no bairro, né? Por que essas pessoas estão esperando para cortar o cabelo com o Heron? É fila do INSS. Exatamente, acho que foi a minha primeira jogada de marketing. Mas chegou num momento que eu já tinha uma clientela muito boa ali no bairro, e eu falei: eu preciso sair daqui e entender aonde está o dinheiro dessa cidade, que foi a Zona Sul. E aí eu fui naquela época não tinha internet, abri o jornal e vi que estava precisando de cabeleireiro no Pacaembu. Já era considerado um bairro de luxo. E eu fui lá, cheguei lá, era um salão afro. E foi maravilhoso, porque nesse salão eu aprendi a trabalhar com cabelos crespos. Tá. Então, com texturas, aprendi a cortar cabelos crespos, e foi incrível. Só que ele acabou fechando porque a dona teve câncer. E eu fui trabalhar num salão chamado Visone, atrás de um colégio super tradicional em São Paulo, que é o Arquidiocesano, que estudou Jânio Quadros, é um colégio muito tradicional da cidade. E esse salão ficava exatamente atrás desse colégio. Tá. E aí que veio a minha segunda estratégia de marketing, porque eu comecei a atender uma funcionária do colégio, que era coordenadora, que era cliente do Celso Camura. E toda quarta, era aquele salãozinho que a cliente vai mais para fazer escova e unha, sabe? Tá. E toda quarta-feira essa cliente, a Tânia, eu jamais vou esquecer esse nome, que foi a segunda oportunidade da minha vida, e as mulheres me dando oportunidades, sabe? Sim.
As mulheres vão dominar o mundo, né? Amém, elas que põem a gente no mundo, né? É isso. Ela cortava e fazia cor com o Celso. E eu toda quarta-feira escovando o cabelo dela, um dia eu falando para ela, insistindo para ela, eu preciso cortar o cabelo dessa cliente. Preciso fazer ela levar o meu trabalho para o Celso. No entanto, ela só cortava com o Celso. Só com o Celso. E fazia cor também com o Celso. E eu falei, não, um dia... E um dia ela chegou e falou para mim, Iron, acho que eu vou cortar com você porque o Celso está viajando. E foi a minha jogada de mestre. E aí eu fiz um corte, acho que foi o melhor corte da minha vida, com o intuito de que o Celso visse esse corte. E foi exatamente o que aconteceu. Ela voltou no Celso para retocar a cor, o Celso perguntou para ela quem tinha cortado, ela falou, foi um menino que me atende atrás do colégio e tal. E eu nunca esqueço que nessa época, né, ainda não tinha celular e muito menos internet. O Celso aparece com o carro dele na frente do salão e me convida para tomar um café. Ele estava montando um salão no Campo Belo, um salão enorme, uma mansão incrível, uma casa lindíssima, jamais vou esquecer dessa casa. E ali que foi o pontapé da minha carreira. Pontapé inicial, vamos dizer assim, em um grande salão. Porque naquela época a gente começou a fazer muitas revistas. Tá. Ele chamou, como era num outro salão, até então era Espetáculo e virou Secamura. Nessa mudança de nome, mudança de endereço, ele chamou uma mulher, que era a Beth Pacheco, para ser sócia dele. E a Beth, que é a terceira mulher mais importante, me levou para a Editora Abril. E aí eu comecei a fazer grandes revistas dentro da Editora Abril. Você ia até a editora fazer? Na maioria das vezes sim, às vezes em estúdio de fotógrafo, mas dentro da Editora Abril eu conheci grandes produtoras que começou a gostar do meu trabalho. Então eu fazia editorial de moda, de beleza, capa de revistas. E assim foi deslanchando a minha carreira. E aí eu construí uma carreira graças ao Celso, a Beth Pacheco e as editoras. Tinha outras editoras também na época. E o mercado editorial nos anos 90, ele era muito forte, porque a gente ainda não tinha essa coisa da internet. Da internet, né? As redes sociais. Exatamente. Então, eu fiz minha carreira basicamente com o mercado editorial. E na próxima estratégia de marketing, foi que eu vi que eu queria parar de fazer moda e fazer mais beleza. Eu percebia que, por exemplo, se eu fizesse um editorial de moda de 8 páginas ou 10 páginas, o meu nome ia naquela dobra da revista muito pequena ali, sabe? E aí quando eu dava uma consultoria para uma jornalista de beleza, dizendo assim, qual que é a melhor dica para o cabelo no verão? Aí sairia uma matéria assim, Heron Araújo indica produtos assim, assado. E eu falei, não, acho que eu vou focar mais nessa coisa editorial, certo, de escrever, do que de produzir. E aí eu criei uma estratégia para, quando a jornalista de beleza me pedia uma matéria para perguntando qual o melhor shampoo para esse tipo de cabelo, eu ia a fundo, eu pesquisava, entregava mais do que ela esperava. E comecei a focar mais em fortalecer meu nome nesse segmento de beleza. Ok. Então eu ainda sou fonte de muitas das revistas que ainda sobram, né? Sou fonte de alguns sites de beleza. E continuo sendo aí fonte, porque essas jornalistas de beleza, elas precisavam de cabeleireiros para... Que entendiam também, né, do assunto. E aí eu fortaleci muito o meu nome nesse sentido, mais do que a moda. Quando eu percebi que eu estava muito fashionista dentro do Celso Camura, eu quis deixar a minha marca mais comercial dentro do mercado de luxo. Tá. Foi aí que, em 2000, eu saí do Celso e fui trabalhar com Vanderlei Nunes no Estúdio W. Ok. Onde eu fiquei 11 anos. Nos anos 2000 você saiu. 2000. Exatamente, na virada do século. Porque no Celso eu fazia, além de muitas revistas, eu fazia desfiles. Então a gente fazia São Paulo Fashion Week. O Celso pegava 7, 8 desfiles. Eu assinava alguns deles. E eu gostava disso porque eu acho que a moda é um laboratório de experiência. Mas não era exatamente o que eu queria para minha carreira. Eu queria me tornar um cabeleireiro muito mais comercial do que fashionista. Ok. Apesar de entender que a moda ela é muito importante para qualquer cabeleireiro. E aí foi
Outra virada de chave, que em 2000 eu fui trabalhar no Estúdio W e fiquei 11 anos. Faço um parêntese, né? Porque a gente estava conversando há pouco sobre ser fora da caixa. Essa visão que você traz de não se limitar apenas ali o corte, a coloração e ter uma visão ampla do espectro já é diferenciada. Super. Por quê? A maior parte de pessoas no seu ramo, cabeleireiro, etc., elas estão presas a qual a técnica, qual o corte do momento, elas não têm essa visão macro que você traz, que é uma visão que o cabelo faz parte de um conjunto maior. E desde cedo você entendeu isso. Sim. Isso você diria que foi um diferencial na sua carreira e para você despontar, óbvio, alinhado também às formações, aí conta um pouquinho, nesse meio do caminho, você se formou aqui no Brasil, em outros países, você buscou também a técnica para poder entregar esses diferenciais? Sim, eu acho que esse é o meu grande diferencial, é interpretar o desejo do outro. E para você fazer isso e trazer esse resultado através do espelho, porque eu falo que o belo é quando o cliente se olha no espelho e se vê bonito. Não é aquilo que eu acho, é aprender a ouvir, né? Então, acho que esse diferencial tá aí. E quando que eu falo que o cabeleireiro tem que sair fora da caixa, ele precisa não só falar de cabelo, porque para você interpretar o desejo de uma pessoa, você precisa sair do universo de cabelo também. Você precisa entender de moda, de arquitetura, de gastronomia, de tudo que faz parte da nossa vida, no cotidiano. Profissão. Exatamente. Porque quando você entende que tudo isso faz parte do ser humano, você faz uma leitura do cliente. Se ele é um cliente mais clássico, se ele é ousado, se ele é minimalista. Isso ajuda a gente a desenvolver um trabalho ali na cadeira. Eu posso falar com propriedade porque eu sou cliente. Então tem vez que eu vou na sua cadeira e eu falo, Heron, vamos deixar mais imponente, mais formal, tudo. E antes você já fez um briefing. Já. Do que eu faço, como eu faço, e o que a gente vai fazer hoje, etc. Então essa leitura macro que você faz, pouquíssimas pessoas, eu na verdade, só encontrei com você. E aí eu quero que você me explique. Existe também a técnica? Ou seja, no decorrer da sua carreira, eu entendi muito da experiência, das suas vivências, você foi buscar se profissionalizar tecnicamente aqui no país e em outros países? Existe a técnica, mas existe a prática, né? Tá. Você pode estudar algo, mas você precisa praticar aquele algo, né? Como você aprender a dirigir. Você aprende tudo ali como tem que fazer, mas você tem que praticar para se tornar um bom motorista. E eu acho que sim, eu fui estudar fora, então já estudei na Inglaterra, uma academia chamada Vidal Sassoon, Tony Guy também na Inglaterra, estudei Longueiras em Barcelona, mas também estudei Instituto de Moda Francesa, um curso de criatividade, estudei marketing pessoal na Disney, foi uma imersão muito legal. Na Disney? Na Disney. Que legal. Marketing e atendimento, na verdade. Ainda existe? Existe, é maravilhoso. Hoje em dia, se eu não me engano, eles dão no Brasil 2 vezes ao ano. Mas o que eu fiz foi na Disney, foi muito especial porque eu fiz uma imersão mesmo. Então eu conheci o subterrâneo deles. Tudo que faz funcionar o mecanismo de atendimento da Disney de excelência. Então, isso para mim mudou a minha vida profissional na hora de atender o cliente. A gente precisa estar o tempo inteiro investindo na nossa carreira. Entendi. Já faz alguns anos, bons anos que eu fiz esse curso. E eu sei que hoje em dia eles dão 2 vezes ao ano no Brasil. Vale a pena? Muito, eu nunca fiz. O melhor investimento que eu fiz na minha vida. Melhor investimento? Melhor investimento. Vou fazer. É muito bom. Tem várias historinhas que eu jamais vou esquecer. Assim, tem uma historinha... Conta uma aí pra gente. Vou contar uma rápida. Tá. Tem um carrinho de cachorro-quente, para você ver como as pessoas são bem treinadas na Disney. E o rapaz que está empurrando o carrinho de cachorro-quente, e vem vindo um casal com uma menininha e uma boneca na mão. É um casal de uma família russa.
E essa boneca cai dos braços da menina e infelizmente o moço com o carrinho de cachorro quente atropela a boneca e esmaga a boneca. A boneca só vira o pó. Mas ele, muito bem treinado, pega essa boneca rapidamente no colo e diz: fica tranquila, a menina chora, chora, chora. A gente vai levar ela para o hospital e a gente volta para dar informações para vocês. E desaparece com a boneca. Nesse momento, toda a Disney é ativada e eles começam a buscar essa boneca no mundo inteiro. E realmente essa boneca só existe na Rússia. Mas eles vão dando um feedback para a menininha a cada 1 ou 2 horas. Olha, ela tá na UTI, tá se recuperando, ela tá entubada, mas assim, fica tranquila, já falamos com a equipe médica. E vinha gente vestido de médico falar com a menina. Nossa! Eles acham essa boneca, manda trazer a boneca, enquanto o casal tá lá se divertindo, mas dando um feedback toda hora pra menina, explicando o motivo, as melhoras, ela tá melhorando. Assim que eles encontram a boneca, eles falam: olha, ela já saiu da UTI, ela tá se recuperando, em breve a gente vai te dando notícias. E eles correndo contra o tempo para que essa boneca chegasse na Disney a tempo de ser entregue. Mas no último dia eles conseguem entregar a boneca, deu alta, olha, sua boneca recebeu alta, tá aqui sua boneca, e a família volta feliz da vida para a Rússia. Que experiência do cliente. Diante do infortúnio, eles conseguem transformar numa magia. E aí tem 2 aprendizados, né? Primeiro, você treinar muito bem a sua equipe. E segundo, mesmo que você leve prejuízo, porque o que a família gastou na Disney, com certeza ficou muito mais caro trazer a boneca. E às vezes a gente tem que pagar para manter a nossa reputação. Às vezes a gente perde gastando, mas deixando o cliente mais feliz. Por exemplo, a cor de uma cliente não ficou boa no meu salão. Mas se eu tiver que gastar 100 tubos de tinta para chegar na cor que ela quer, eu vou gastar. Não importa. Não importa, mesmo que isso vai me dando prejuízo. Porque o seu foco... ela sair feliz. Então isso é uma coisa que me trouxe da Disney e eu jamais vou esquecer. Então com certeza trazer essa boneca da Rússia ficou muito mais caro do que essa família gastou na Disney. Com certeza. Mas cuidar da nossa reputação, cuidar do nosso atendimento, sempre prestar o melhor atendimento. Então a minha prioridade é sempre fazer com que o cliente saia 100% feliz do salão. Mas isso é diferenciado. Que não é qualquer um que vai se importar. Sim, por isso que eu falo que investir na nossa carreira é o mais importante. Essas coisas que eu jamais vou esquecer que eu aprendi na Disney, você aplica dentro do salão, né? Você aplica dentro do seu escritório. Eu prefiro perder dinheiro do que deixar um cliente sair infeliz. Tanto é que eu sou um cabeleireiro que não tenho nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Zero. E tenho muitos concorrentes que têm, infelizmente, ou felizmente. Agora, Agora, eu quero ir para um bloco que é o seguinte. A gente falou aqui sobre vocação, lapidação do talento, e agora a gente precisa falar sobre criar a essência, que é o que você carrega, é o que você veio para fazer para o mundo, que é a parte do beleza sob medida. Quando a gente fala da alta costura capilar, beleza sob medida, o que significa para você beleza sob medida? Quando eu trouxe esse slogan para minha vida, para o meu trabalho, comparando realmente ao trabalho de alfaiataria, que é um trabalho sob medida. É você fazer um terno sob medida, uma roupa sob medida. Por quê? É personalizar o teu trabalho. Então, é muito simples de responder porque isso traduz a personalização do meu trabalho. Então, cada dia que passa, o que eu mais procuro é a personalização do meu trabalho. É deixar o meu cliente com um cabelo que cabe nele, não aos outros. Não tem como copiar o Heron. Eu acho que tem, sim. Mas o importante é você ser único. Por mais que te copiem, não sei se vai ficar igual, né? Cópia sempre vai ser cópia, né? Isso não é o original.
Mas o que eu procuro fazer hoje é oferecer um serviço de altíssimo padrão, exclusivo, e fazer o cliente se sentir único na hora que ele está ali na minha cadeira. É prestigiar quem nos prestigia. Então, esse é o trabalho sob medida que eu ofereço. Depois de ter passado por grandes salões, eu fui diminuindo meu formato de negócio para oferecer um trabalho mais boutique, né? Me inspirando nos hotéis boutique. Porque quando você fica nas grandes redes, você é mais um cliente. É isso aí. Quando você fica num hotel pequeno, com poucos quartos, você é muito bem atendido. Né? Bem atendido. Então, é nesse sentido que eu falo sob medida, né? Da beleza sob medida, oferecer para o cliente um trabalho feito para ele, exclusivamente para ele. Eu passei por uma experiência agora, em Gramado, lá no Colline de France. Então vou até fazer uma propaganda gratuita para eles. Porque assim, quando eu conversei com uma pessoa da direção lá, eu falei, olha, eu no mundo inteiro nunca tive um atendimento dessa forma que nem vocês fazem aqui. Então ao você chegar com o seu carro, abrem a porta, você entrou, pedem para você se você quer um champanhe, um chocolate quente, um café, um chá, um detalhe, tudo da mais alta qualidade. A preocupação genuína deles em saber se você está bem, te chamar pelo nome, é o que torna a experiência única. No entanto, que tem um NPS que eles fazem logo após o final da sua hospedagem, vamos supor, é amanhã, a NPS vem ali à noite, junto com um chá que eles deixam preparado e um petit foie também, que é para você ir dormir bem e tal. E aí veio a pesquisa NPS. Não teve um campo que eu dei a nota 9 para eles. Uau. Foi tudo nota 10. Uau. Inclusive recomendando-os de graça. Eu tô falando deles aqui, não tem nenhum patrocínio, porque eles são bons, não à toa ganharam o prêmio de melhor hotel do mundo. Incrível. Por ter essa postura. E trago para o seu contexto. Como que é o processo criativo e desde o momento em que o cliente pesquisa você até ele chegar na sua cadeira, no seu salão, como é o atendimento que você pensou para o cliente se sentir assim, realmente exclusivo? Algo que marca muito a gente na parte de atendimento, por exemplo, é a flexibilidade. Ou seja, a gente às vezes sai daqui para ir lá para os Jardins, a gente vai atrasar um pouco, é muito boa a experiência com o seu salão. A gente pode falar isso porque a gente é cliente. Mas como que você tem essa visão de olhar para fora do seu negócio e falar como que o meu cliente se sente se eu fizer isso ou aquilo, e aí você transforma essa experiência única? Primeiro é se colocar no lugar do cliente, né? Não no lugar do vendedor, mas do comprador. Pensar em todos os detalhes, porque às vezes a gente não acha que o cliente não percebe, mas o cliente percebe sim. Na forma que você atende, na hora do WhatsApp, do primeiro atendimento, que é o primeiro contato, a atendente responder sempre com o nome dela, agradecer, ser gentil. Isso faz parte de um treinamento. Se o cliente vai atrasar, você ser compreensivo, tentar resolver o problema do cliente. Eu falo sempre para minha equipe de atendimento, resolve o problema. A palavra não existe. Não existe. Então vocês não podem falar não. Nós vamos resolver o seu problema. Então, de que forma? A gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. Segundo, é quando o cliente pisa dentro do salão, ele também precisa, ele vai observar cada detalhe. Então, o cliente está lavando o cabelo, é a hora dele relaxar. Não pode ter conversas paralelas atrás do lavatório. Isso é uma regra do salão. A gente acha que o cliente não está ali, né? Mas, por exemplo, dois assistentes lavando o cabelo e um falando do problema do ônibus que o outro teve, ou porque esqueceu a marmita. Não. Então, alguns cuidados que precisa ter. Na hora de... O banheiro, ele é vistoriado a cada 10 minutos, para ver se o banheiro está limpo, se tem papel, se tem sabonete, se está cheiroso. Então, todos esses detalhes, por exemplo, a cliente vai fazer o pé, e ela levou o sapato dela, mas ela
passou um esmalte vermelho que vai demorar muito para secar. A gente tem um saquinho para ela colocar o sapato, a gente tem um chinelo confortável que ela possa ir dirigindo, não aquele chinelo que desmonta, né? Então é pensar nos detalhes e sempre lembrar que o cliente vai observar isso. Então isso acho que faz toda a diferença. É o 360 que a gente chama, né? Então eu acho que esse é o diferencial do salão. E como é um salão boutique, a gente não pode ser diferente, né? Então eu me coloco sempre no lugar do cliente, como o cliente vai se sentir. Legal. E uma pergunta, existe um padrão de beleza que você desconstrói no seu trabalho? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Porque a beleza, ela não pode ser imposta, ela precisa ser ouvida. Então, ainda mais no mundo de hoje, com as redes sociais, surge muita tendência, né? E a tendência, para mim, é o bem-estar pessoal. Então eu vou desconstruindo essas imposições sociais no dia a dia. Eu desconstruo a partir do momento que eu ouço. Quando eu ouço, eu interpreto. E interpretando, eu faço. Então eu acho que é isso, é desconstruir diariamente. Diariamente, que bacana. E existe, eu imagino eu, que aquelas clientes que chegam com referências prontas. Como que você busca compreender o que de fato aquela cliente busca enquanto personalidade, enquanto indivíduo? Eu acho que eu particularmente gosto quando a cliente traz uma referência. Isso te ajuda a construir o desejo dela. A partir daí, eu vou ajustar, vou sugerir, mas antes de qualquer coisa eu vou respeitar, né? Então, por mais eu, como visagista, olhe para ela e fale, isso não vai ficar bem, se no olhar dela aquilo vai trazer bem-estar, eu vou fazer. Então, eu acho que esse é o diferencial, você não impor, você interpretar e fazer daquilo, porque às vezes o olhar dela é diferente do seu. Às vezes ela olha uma cor e vê uma cor que, na verdade, você está enxergando de outra forma, porque cada um vai ver a beleza de acordo com o que eu enxergo, do jeito que ela enxerga. Cada um tem uma maneira de ver a parte estética. Sim. Isso acontece em todos os meios, né? O olhar estético de cada um é único. Mas acho que o diferencial do meu trabalho é justamente essa interpretação. E eu particularmente gosto quando ela traz a referência, já é um pontapé inicial para facilitar o meu trabalho. Porque como você disse, também é muito sensorial, né? De você ter uma intuição, Sim. saber o que a cliente vai realmente gostar, enfim. Passando um pouquinho para esse olhar, além do cabelo, né? Falando de gestão, arquitetura, experiência, quando você conceitua, né, o Heron Araújo Salon, o que você pensa que deve ser o pilar principal do teu negócio? Pilar principal? Eu acho que experiência. Eu falo que meu salão ele não só diminui tamanho de cabelo e muda a cor, é um salão que gera experiência, gera desejo, vontade de estar lá, vontade de se sentir em casa. Eu acho que esse é o salão que eu construí, eu cheguei no formato de negócio que eu sempre sonhei. Porque quando hoje você está ali na Sampaio Vidal, você pegou aquela casa, você transformou ela em um conceito que, de fato, ficou muito bonito. De onde vêm as inspirações? Primeiro, em Ao casa. projetar, né, esse espaço. Exatamente. Em casa. Eu quero que a cliente se sinta em casa. Então, cada objeto que foi colocado no salão foi pensado com muito carinho. Vai desde um livro, então um lavatório parece uma biblioteca, ela pode escolher um livro para ler. Desconstruir esse formato de salão, sabe? Então tem pratos na parede, tem arte em tudo quanto é canto. Isso é verdade. Tem garimpo, esse conceito de casa mesmo. Então quando a cliente entra, e toda hora que ela entra, ela vai encontrar algo diferente, porque a cada 15 dias assim eu tô colocando alguma pecinha nova. Eu já percebi que muda toda vez que tá lá, muda alguma coisa. Eu sou muito inquieto.
E esse laboratório... Isso é o que te move? Total, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, esse laboratório constante de pesquisa. E isso me deixa feliz porque uma desconstrução que eu faço diariamente. Eu gosto de me desconstruir e refazer. É como se fosse uma fênix mesmo. Então essa desconstrução me ajuda a ter um mundo melhor para mim e para o outro que eu presto serviço. Muito legal. Pergunto, o que diferencia o Heron Araújo dos salões tradicionais? Por quê? Fazer tudo isso sozinho é difícil. Como você consegue transmitir essa cultura para todo o time? Hoje são quantas pessoas? Somos em quase 40, 39. Quase 40. Como que é o processo, a metodologia, os treinamentos? Como você consegue passar isso adiante? Quando eu resolvi abrir salão, eu não queria, que a gente chama no nosso segmento de guerra das cadeiras, né? De ficar tirando... Não sei no seu segmento se acontece isso, né? Tirar profissionais bons e levar pro escritório, acontece isso? Acontece. De roubarem bons advogados? Acontece. Nos salões também. Eles estão de olho no profissional e na sua carteira de clientes, né? Tá. E como eu já sabia desse segmento, porque eu fui muito assediado quando eu trabalhava nos outros salões, eu criei uma metodologia de fazer plano de carreira para os assistentes. Então o assistente ele entra na minha equipe como assistente, já é cabeleireiro, Tá. mas é um cabeleireiro que está iniciando, então ele fica como assistente e aí eu faço o plano de carreira para ele. Quando ele começa a fidelizar cliente, quando ele começa a ter preferências, eu promovo ele. Então hoje eu tenho 10 cabeleireiros, eu e mais 10, e todos já foram meus assistentes. Todos? Todos. Então, é um trabalho mais longo, mais demorado, mas você fideliza o cliente e você fideliza o profissional. Fazendo isso, a pessoa que trabalha comigo, ela já entende meu método de trabalho, né? Então, fica mais fácil de você manter o padrão, de você manter o estilo. Como essas pessoas, esses profissionais, que eu nada seria se não fosse eles, estão comigo há muitos anos, você consegue planejar um serviço de qualidade, você consegue manter o mesmo padrão. Então tem profissional que ficou comigo há 6 anos e virou cabeleireiro, tem profissional que ficou 5 e virou cabeleireiro, tem profissional que ficou 8 e virou cabeleireiro. Depende muito de cada um. Cada um, né? E para capacitar essa galera? É dia a dia? É dia a dia. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem profissional que ficou comigo 1 ano e eu já vi talento, já vi que ele estava fidelizando clientes como assistente e eu falei, bom, está na hora de promover ele. E aí quando você promove alguém que está apenas 1 ano na empresa, você gera ciúmes. Gera um ruído. Porque o cara, eu demorei 6 anos, esse cara com 1 ano. Porque eu acho, tenho certeza, aliás, que dom e talento não se multiplica, né? A pessoa tem ou não tem. É isso. Então, tem uns que precisam administrar melhor essa segurança do seu dom. Então, isso demora mais tempo, de você tirar da gaveta e trabalhar e ficar mais seguro. Isso não quer dizer que o que demorou 8 anos e o que demorou 1 são diferentes. Um é melhor que o outro, não. É que tem pessoas que precisam ser lapidadas de um jeito, outras não. Depende muito da personalidade de cada pessoa. Você trabalhar o indivíduo. Então, quando eu resolvi empreender, eu continuo sendo cabeleireiro, mas trabalhar, fazer essa gestão, administrar o trabalho de cada pessoa que está comigo é maravilhoso. Não deixa de ser um laboratório diário também. Também, né? Porque aí a gente entra na questão e a gente fala para um público aqui que é um público de empresários, e a gente vinha falando há pouco, que hoje eu acho que o maior gap de todos os empreendedores que aqui passaram é pessoas. E o que você acha que a gente atravessa nesse momento? Na minha opinião, é um aspecto, sim, parte geracional. Então, a gente enfrenta uma mudança de geração que acha que as coisas... E eu sou muito fã do Chico Buarque, que é uma música dele chamada
construção, que eu gosto bastante, uso como exemplo, entre outras, que a geração de agora não pensa tanto em construir. Ou é algo pronto, ou tem outras prioridades, e a gente vê isso cada vez de forma mais líquida. Citando ou parafraseando aqui o Bauman, que traz uma coletânea, quando ele fala de amor líquido, a sociedade líquida de uma forma geral, ou seja, todo mundo numa superficialidade, ninguém mais querendo se aprofundar em algo, não sei se por medo, por receio ou falta de coragem. Mas como é para você essa questão de pessoas? Porque a reclamação que nós ouvimos aqui e a gente quer ser parte de uma solução está cada vez mais difícil ter pessoas boas dentro dos negócios. Então, com isso, a gente aumenta turnover e fica mais difícil de manter um padrão de qualidade, né, em maior escala. Sim. Sendo que nós, empreendedores, somos poucos sobreviventes, né? E é difícil empreender nesse país porque, de todo lado, as pessoas tentam travar o empreendedor, seja o governo com as taxas, tributos, impostos que não param mais. Por outro lado, o custo de mercadoria ficando mais caro, etc. Então a gente tem uma sociedade nesse cenário aqui no país. Para você, como que é isso? E como você supera esse desafio? Até para que os empresários se inspirem. Bom, primeiro, ser empreendedor no Brasil é só para fortes mesmo, né? Eu concordo, eu acho que o Estado precisa ver o empreendedor como parceiro, né? E às vezes parece que a gente é inimigo, né? Sim. Realmente é uma geração muito diferente da minha. Inevitavelmente você compara. É uma geração imediatista, né? Eles querem sucesso, fama e dinheiro em um ano, coisa que eu levei mais de 30 para conseguir e continuo batalhando para ter uma vida profissional digna num país tão com tanta diferença, né, social. Sim. Mas é um trabalho diário, Fernando, porque não é fácil, você precisa ser muito resiliente diariamente com essa geração, mas também entender que isso faz parte do mundo contemporâneo e que não tem para onde fugir. Não adianta a gente ficar só olhando para o passado e falar, mas na minha época era assim, assim, assado. O que a gente tem hoje é esse tipo de mão de obra e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E eu já tô com 54 anos, eu acho que o que eu espero daqui para frente é que essa geração dê continuidade ao que eu fiz, ao que os meus pais fizeram, mas essa dor que você cita, todos os meus clientes empresários compartilham comigo, mas a gente precisa agora achar soluções para oferecer o nosso trabalho com a mesma qualidade que a gente quer oferecer diariamente para os nossos clientes. Para mim não tem receita pronta, não tem mágica. O que a gente precisa é encontrar pessoas a dedo, né, para poder treinar e dar continuidade à nossa filosofia de trabalho, né? Você demora para contratar e é rápido para demitir. Muito. Eu aqui tem coisas que a gente não tolera na organização, que são problemas comportamentais. Acredito que no meio da beleza isso seja até maior. Sim. Por exemplo, fofoca, mentira. São princípios e valores que a gente tem no escritório que ou é isso ou tá fora. Para você dá uma chance, 2, 3, ou você é rápido em ocasiões que precisa, você também corta a massa podre da equipe. Você imagina a fofoca dentro de salão. Quase não existe. É inevitável, ela acontece muito forte, você precisa estar sempre assim. Quando vem para mim, eu não dou abertura, Tá. né? Eu nem ouço, então eu já corto mal pela raiz. A partir daí eu acho que serve de exemplo, né? Eu acho que quando você tem um cabeça ali na empresa, que se alguém vem trazer uma fofoca para você, fala assim, eu não quero ouvir. Eu preciso te contar uma coisa, é sobre alguém? Então não me conte, né? Então eu já corto. Agora, se eu percebo que existe uma laranja podre,
eu corto de imediato. De imediato. De imediato. Porque essa laranja podre, ela vai contaminar o restante da equipe. E já aconteceu muitas vezes de eu contratar uma pessoa e perceber que ela não será saudável ou seria saudável para a equipe, e eu de imediato já corto. A gente tem que manter uma equipe saudável, não é fácil, né? Existe sempre alguém que... Eu falo lá nas nossas reuniões que você não precisa ser amigo de todo mundo, precisa Sim. ter respeito, né? É isso. Respeitar e sempre se colocar no lugar do outro, né? Como eu me sentiria se fosse comigo nessa situação? Na parte de gestão, existem alguns rituais, então, que vocês fazem? Reuniões de equipe, alinhamento, é a cada quanto tempo, é diário? Conta um pouquinho o que vocês fazem. A reunião geral a gente só faz uma vez por ano. Para falar de tudo, né? Do crescimento, desenvolvimento, mas como eu tenho vários departamentos dentro do salão, né? Eu tenho os cabeleireiros, eu tenho as manicures, eu tenho os assistentes, eu tenho os CLTs. A gente faz reuniões separadas, né? Tá. Com manicures, com os cabeleireiros. São setores diferentes que falam de problemas diferentes, e aí você precisa fazer reuniões separadamente para você ter um assunto específico para cada setor. Tá, legal. E daqui eu passo para questão de impacto. Por quê? Beleza, deve e pode também ser sustentável. E você traz esse conceito porque você até há pouco comentava que é até um custo, mas que vale a pena. Sim. Porque nesse conceito de estética com responsabilidade, a gente sabe que são poucos. E aí eu quero saber como foi o processo para tornar o salão mais sustentável. No penúltimo já era um pouco. Nesse último salão que eu estou agora, quando eu mudei de endereço, eu falei que tinha que fazer sentido essa mudança. Não simplesmente mudei de endereço. E aí começou com um projeto de 40% da área ser permeável. Então eu tenho 40% de área verde. Plantei muito verde. A casa não tinha nenhuma área verde. Tudo ali foi vocês que plantaram? Tudo, Paisagismo? Tudo? Desde Bacana. uma jabuticabeira de 60 anos a todas as outras árvores, tudo ali foi plantado. Não tinha. Era uma casa 100% de concreto. Tá. E pensando a partir daí do projeto, eu comecei a pensar, por que não ser um salão sustentável? Então a gente contratou uma empresa que faz todo o processo de seleção do lixo. Então 100% do nosso lixo é reciclável. 100%? 100% é reciclado, desde cabelo, restos de tinta, papéis, plásticos, tudo é reciclado. Que bacana. A gente tem o selo verde, a gente é um salão verde. A gente ganhou uma honra, um mérito da Prefeitura de São Paulo. Que bacana. E pela sustentabilidade? Pela sustentabilidade. Então, a gente, no projeto mesmo, falando ainda do projeto, a gente fez uma captação de água de chuva, uma cisterna, que abastecem os banheiros. E hoje a gente tinha a Beleza Verde, hoje a gente tem a Musa, que é uma empresa que a gente paga, porque tem um custo, né, com caminhão, coleta, compartimentos. Então o cabelo ele é separado, a tinta, a embalagem da coloração ela é de alumínio e a tampa é de plástico, você precisa separar esses itens. Então começa desde o treinamento da equipe, que está ali separando, até quem vai fazer a retirada do lixo. No dia a dia é desafio fazer tudo isso? É desafio, porque vai... Cabelo, tem que tirar o cabelo, colocar numa sacola específica? Tem. Você varre o cabelo, já vai para um compartimento diferente. Se sobrou tinta de uma coloração, você tem um pote que No lavatório, como que é feito? Do lado do lavatório a gente tem um compartimento que a gente joga o resto da tinta. E do cabelo? E do cabelo, são separados. Separados.
Então, no color bar, que é o estoque onde a gente prepara a tinta, tem um compartimento que vai o tubo de tinta de alumínio e outro que vai a tampa de plástico. Então, tudo ali é pensado e separado. Que bacana, cara. E o cliente valoriza isso? Super. Eu acho que faz parte do nosso mundo contemporâneo, né? Se a gente não fizer um pouquinho, o mundo não vai ficar melhor, só vai piorar. Mas o cliente percebe, né? Porque a gente deixa claro isso na hora, por exemplo, a gente não usa mexedor de café de plástico, a gente usa um pau de canela pensando no meio ambiente. Então a gente evita usar o plástico o menos possível. E ele, inclusive, saboriza o café, né? Saboriza. Muito legal. E aqui a gente passa por uma transição que é a beleza que começa no olhar, passa pelas mãos e se sustenta na consciência. Mas, além do salão, tem alguém quieto por trás disso tudo. Então a gente quer entrar na parte de mentalidade, intuição e estilo de vida. Primeira pergunta que eu te faço é: o que inspira você fora do universo da beleza? O que você diria que são as alavancas que fazem você ser essa pessoa diferenciada? Eu acho que tudo, as ruas, as pessoas, o dia a dia, filmes, moda, tudo. Acho que eu gosto de observar. Às vezes eu sento num café e fico olhando as pessoas passarem, sabe? Olhando o comportamento das pessoas que andam, isso dentro e fora do Brasil. Eu gosto de ver filmes de várias regiões, né? Não gosto de só ver blockbuster, eu gosto de Explorar mesmo. de explorar. Então, quando eu estou assistindo um filme, eu fico prestando atenção em todos os detalhes, na fotografia, na trilha sonora, no figurino, na estética, na beleza, na parte de arquitetura. Então, acho que meu olhar ele é faraônico, assim. Em um mundo que pede velocidade, você busca essa calmaria, essa tranquilidade para observar os detalhes. Sim, completamente. Eu sou extremamente hiperativo, assim, mas eu preciso, isso que me acalma, é pesquisar sobre arquitetura, sobre arte, sobre música. Então isso me instiga bastante e estimula meu lado criativo, né? Então, E você tem algum hobby específico, rituais, viagens que você gosta de fazer? bom, eu gosto de colagem, é uma coisa que eu Que faço. é como você alimenta a sua criatividade. Ah, Porque, você começa uma colagem do nada e se transforma numa arte aquilo. Exatamente. Então eu faço bastante colagem, eu escrevo bastante. Então não dá para expor tudo que eu escrevo no Instagram, porque é muito pessoal. Tá. Mas eu tenho uma amiga jornalista que fala que eu escrevo muito bem e eu fico muito honrado com isso, mas eu gosto de escrever. E ainda no papel e caneta, então eu compro muitos cadernos e gosto de A escrever. caneta então vai servir. Muito, muito. Isso me ajuda a pôr para fora os meus sentimentos, os meus valores, me inspira bastante. E viajar. Apesar de não estar viajando muito nos últimos tempos, eu gosto muito de viajar. Já viajei muito, muito, muito. Já foi pra muito lugar, não? Muitos lugares incríveis. E isso me ajudou bastante. Mas, eu acho que de tudo um pouco, né? Me inspira. Qual o melhor lugar que você já foi? Que você mais gostou? O que eu mais gostei. Aquele lugar que você voltaria sempre. Nossa. Que eu voltaria e já voltei, eu acho que eu já fui para Paris mais de 20 vezes, porque sempre foi um laboratório para mim, né, de criatividade. Mas um lugar que eu fui uma vez e que eu gostaria de voltar foi a cidade de Petra, um sítio arqueológico na Jordânia. Eu gostaria de voltar porque... Espiritualidade? Não, arquitetura mesmo. Arquitetura? Eu vi daquilo de perto, me deixou muito encantado, porque eles construíram casas e castelos lapidados nas rochas, né? Então aquilo me marcou bastante. Eu quero ainda voltar um dia. Eu fiz um percurso que eu diria que foi um pouco errado para chegar, hoje eu faria outro percurso mais curto, mas foi um lugar muito especial.
Eu fui com 2 grandes amigos, foi muito Uma especial. viagem boa. É. E pergunto, né? Essas perguntas que fazem a gente também refletir. O que você define como sucesso? O que é sucesso para o Heron hoje? Então, o sucesso, para mim, ele não pode estar ligado só ao dinheiro e à fama, né? Isso, para mim, é muito... Lógico que o dinheiro traz felicidade, sim, eu acredito muito nisso. A fama, ela é maravilhosa, mas ela é perigosa, porque eu falo que a vaidade tem que ficar para os nossos clientes, o ego, a vaidade. Mas sucesso para mim é quando você consegue realizar os teus desejos, os seus sonhos. E eu ainda tenho muitos sonhos, então eu acho que eu não atingi o sucesso, não. O sucesso é diário. É É uma diário. construção diária. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Que bacana. Cita uma. E comprar um apartamento em Paris. Em Paris? Legal. Vai É um realizar. lugar que eu gostaria de envelhecer. Vai realizar. Você está gravando isso hoje, eu tenho certeza que isso é real. Tomara que seja Apartamento em Paris. profético. É profético. E existe algum momento, Heron, na sua carreira, que você pensou em desistir? Você falou, poxa, tá difícil, eu não tô aguentando, quase burnoutando. Porque a gente que empreende, e eu sempre falo isso com os empreendedores que vêm aqui, que são pessoas de muito sucesso, de muita coragem, muita resiliência, é que a gente, em 24 horas, a gente pensa em trabalho, né? É difícil a gente estar em casa e a nossa cabeça não estar no trabalho, ou a gente pensando em algo que a gente pode melhorar, é algo que de fato é um instinto. Algum momento você pensou em desistir? Sim. Eu acho que muitos profissionais passam por isso. Eu já passei acho que umas 3 vezes momentos que eu falei, bom, vou largar tudo, vou parar e... Eu toco sozinho as minhas coisas e acabou. Porque às vezes a gente para, eu vou compartilhar um pensamento. A gente fala, cara, pra que tanto esse trabalho em a gente Sim. ajudar Sim, os outros, a quem tá à nossa volta? sim. Às vezes a gente se sente sozinho, é uma Sim. jornada solitária. Você fala, eu vou tocar minhas coisas e acabou. Eu recentemente, durante a obra desse salão, eu me senti sozinho, né? Porque eu já tive sócios, mas foram 2 sociedades traumáticas. Tá. Mas eu atualmente me sinto sozinho no meu negócio. Eu gostaria de ter um parceiro para compartilhar os problemas, porque é o que você falou, chega um momento que você fala assim, meu Deus, se eu estivesse numa sala atendendo só os meus clientes, aos 54 anos, eu estaria feliz, Tranquilo. sem esse monte de problema. Eu tenho quase 40 funcionários. Será que eu quero? Será que eu preciso disso depois de uma trajetória tão linda e maravilhosa? Mas ao mesmo tempo, você se sente responsável por todas essas famílias que dependem isso. do negócio, né? É isso. E se eu abracei essa responsabilidade, eu preciso ir até o fim. Eu preciso respeitar essas pessoas que estão ali comigo e aprender a lidar com esses problemas diários. Mas teve momentos sim que eu pensei em falar. Aí eu vejo aquela casa linda, eu falo, mas tão linda, tão maravilhosa, eu não vou abandonar. Não vou abandonar isso. E afinal é o nome, né? É É o o seu nome, é alguém exatamente. de resiliência, de coragem. Hoje eu tenho certeza que o meu cliente que está comigo há 30 anos, 25 anos, isso para mim é maravilhoso você ter clientes que estão com você há tantos anos. Que volta para te cumprimentar, para conversar com você. Exatamente. E eu tenho certeza que ele iria aonde eu estivesse. Mas eu preciso oferecer para ele toda essa infra que eu falei durante todo o programa aqui, né? Sim. Então, principalmente porque quando o meu cliente que está comigo há muitos anos, ele chega, eu faço ele se sentir como se fosse a primeira vez. É igual o casamento, né? Você não pode deixar o casamento esfriar. Você precisa namorar a sua esposa diariamente. É isso. E o cliente é a mesma coisa. Você precisa surpreender ele, seja A com cada presente, momento da a cada jornada. momento. Então, quando o cliente... Eu surpreendo ele, às vezes eu dou um shampoo de presente, um condicionador, um tratamento. Eu ganhei um kit maravilhoso. Ganhou? Obrigado, viu? E não importa o tempo que esse cliente esteja com você, é você fazer ele se sentir especial. É isso. Você sente alguém importante. E Exatamente. é assim que a gente se sente, viu? Parabéns pelo Obrigado.
pelo seu trabalho. Eu acho que o que te faz continuar, além de todas essas famílias, dos colaboradores, são também os clientes, né? Com certeza. Que você Com possui, certeza, Eu tenho uma carteira de cliente que eu amo. O Celso Camora me dizia uma coisa que é muito verdade. O cliente é a cara do cabeleireiro. Então, como eu tenho todo esse cuidado com o meu cliente, acho que o cliente sente isso e tem essa troca genuína de ambas as partes. Sem dúvida. Acho que isso faz toda a diferença. Bacana. E pergunto, né? Porque aqui há empreendedores também que estão começando. O que você diria para aquele empreendedor que ele tá ali no início, ele tem talento, mas ele não tem coragem de empreender? O que você diria que esse cara precisa, não é? Para nessa altura do campeonato, a gente sabe que está difícil, o país atravessa, né, momentos difíceis, isso eu falo em aspectos econômicos, então índice de desemprego aumentando, taxas de juros altíssimas, então capital de terceiro aqui, até estava citando isso com uma advogada, que aqui no país, diferente da Europa, Reino Unido, é um cenário inflacionário extremamente alto, instável, não é? O que você diria para essa pessoa que está começando? Quais atributos, o que ela precisa ter? Primeira coisa é separar a pessoa física da pessoa jurídica. O que eu sou como Heron na pessoa física, o que eu sou Heron como empresário. Se você não souber separar isso, você vai se dar mal. E quando eu falo isso, eu falo no aspecto financeiro, né? Certo. Muitos empreendedores não separam essa questão e acabam se atropelando no processo. Então tem que ter um planejamento. A minha pessoa jurídica tem condições de fazer um business plan e montar um negócio? Sim. Se não tiver, trabalha primeiro a sua pessoa física, estrutura a sua vida pessoal, emocional, financeira, para depois você empreender. Se você não está bem financeiramente na pessoa física, emocionalmente, você não vai se dar bem na PJ. Então, a gente tem que estar bem em todos os aspectos na pessoa física para depois empreender. Não é fácil, como você falou, é um país difícil de empreender. O nosso país é instável. Eu sou super conservador na questão financeira. Sim. Nunca fui uma pessoa de arriscar. Sou muito pé no chão. E tem que é um trabalho de formiguinha, né? Você precisa ir como a formiguinha, né? Devagarzinho, até chegar. Ninguém consegue assim chegar no topo, de repente montar um super negócio. Se você começa pequeno, faz um plano de negócio ali, redondinho, enxuto, e vai devagar, com certeza você vai crescer. Agora, se você já chegar chegando assim, com muita estrutura, com muito gasto, isso pode te levar a ter um super prejuízo. Como o nosso país oscila demais, você precisa começar de pequenininho e ir crescendo aos poucos, em doses homeopáticas. Eu uso muito esse termo, de doses homeopáticas você chega lá. É isso. Até porque toda essa parte de estrutura, serviços personalizados, etc., a gente sabe que custa muito. Financeiramente falando, a gente sabe que tem custo, né? Então, se você está começando, é o que a gente sempre fala, né? Tenha pelo menos uma parte de reserva em caixa que mantenha o negócio de pé, né? Por 12, 24 meses. Uma estrutura saudável, para aí você ir fazendo novos testes e aí ir crescendo. No começo, de fato, a pessoa vai ter que entregar muito mais, trabalhar muito mais do que ganha. Às vezes até parece que a conta não fecha. Exatamente. Né? Faz parte. Faz parte do jogo. Para depois você ir tendo mais margem e aí sim crescendo, né? Uma coisa importante de lembrar é saber qual é o seu público-alvo, né? Não importa a classe, mas saber qual é o público-alvo ajuda bastante. Que tipo de cliente eu vou atender? Que tipo de cliente eu posso atender financeiramente? Porque isso vai ajudar muito você a abrir o seu negócio, você entender qual é o perfil de cliente que você vai atender, para saber exatamente qual é o tipo de aporte financeiro que você vai ter que fazer para abrir o seu negócio. Então tem que tomar muito cuidado, entender, fazer uma leitura de mercado. Por exemplo, hoje eu sei exatamente
o que eu tenho de negócio, né? O formato de negócio. Eu sei qual é o meu valuation. Eu tive que aprender tudo isso, coisas que eu não sabia, porque eu sou artista, né? Sou cabeleireiro. Business plan, valuation, essas palavras soavam para mim. Eu falava, gente, o que é isso, né? Mas eu sei exatamente qual é o meu custo fixo, quanto eu preciso faturar e Variável, minha custo variável, entendeu? E quanto que me sobra de lucro. Mas não começou assim, né? Às vezes começa isso. você, né, fazendo investimento, dando muita porrada. E eu optei em me tornar empreendedor para chegar exatamente onde eu estou hoje. Para ter a liberdade de fazer o meu formato de negócio que eu sempre sonhei. Então, eu estava numa situação confortável nos salões que eu trabalhei. Eu tinha uma boa retirada financeira. Mas o sonho da gente, ele está muito ligado à liberdade, né, de trabalho. É ser você e ter o seu negócio do jeito que você quer. Eu posso hoje levar meu cachorro para o meu negócio todos os dias, porque ele é meu negócio. Talvez se eu estivesse trabalhando num lugar, eles não iam deixar. Sim. Então, ter a oportunidade de fazer o meu dog virar um mascotinho do salão é maravilhoso. Hoje ele é mais famoso do que eu. É verdade. E isso tudo, Heron, tem a ver também com posicionamento. Porque quando você traz a questão do público-alvo, quais mercados, o que vou atingir, você precisa se posicionar de algum modo. Dentre isso, a gente traz ali alguns arquétipos de marca, não é? Sim. Que a gente sabe que existe. E você fala também sobre uma análise prévia que precisa ser feita. Ou seja, você faz um BC, pesquisa ali o que é público-alvo e, de fato, o que você vai entregar para esse público-alvo. Uhum. Por quê? Eu costumo dizer que advogado, hoje médico, embora a profissão da classe trabalhadora mais elitizada, é os médicos, mas ainda assim vai entrar nisso que eu estou falando. Cabeleireiro, engenheiro, arquiteto, hoje tem em toda esquina praticamente. Uhum. O que você diria que diferencia esses profissionais e o que tornam certos profissionais se destacarem mais? Como você divide isso em alguns pilares? Acho que qualidade. Qualidade é uma coisa que faz parte de qualquer setor. Então, você entregar mais do que o cliente espera. Isso, para mim, é fundamental. Que mais? Localização. Então, você precisa saber onde você vai abrir o teu negócio. Porque, querendo ou não, Isso ajuda, Heron? ajuda. A localização ajuda bastante. Eu conheço salões que abriram até em regiões bacanas, mas a avenida ou a rua não favorece, aí prejudica o negócio. Você tem que pensar em tudo. Aquela região é boa, mas e o trânsito? Aquela região é boa, mas e a segurança? Ainda mais uma coisa importante em São Paulo, né, na capital. Sim. Então, todas essas questões, elas precisam ser colocadas no papel. Entendi. Bacana. E a gente vai para a etapa final. Já? Que O papo tá tão bom. O papo tá bom pra caramba. Que é um bate-bola que a gente faz. E, de fato, aqui são respostas que você vai dar de forma rápida, espontânea, ser leve, tranquilo. Tá? Tá. Do jeito que vier na cabeça. Tá bom. Uma cor que te define. Cinza. Por quê? Porque ela é democrática. Democrático. Um corte de cabelo inesquecível. Chanel. É atemporal. Um lugar que te inspira. Paris. Uma referência fora do universo da beleza. Tom Ford. Ford. Um erro que virou acerto. Saí do Estúdio W. Um conselho que você daria ao Heron de 20 anos atrás. Seja menos ansioso. Um cliente que virou amigo. Vários. Uma frase que representa a sua filosofia de trabalho. Se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre ombros de gigantes, do Isaac Newton.
O que você ainda quer realizar? Abrir uma academia para profissionais do mercado de beleza. Beleza pra você é? Tudo. Bacana demais. Finalizamos esse Já. bloco. Quer ir pro bloco extra? Tá bom. Heron, obrigado por Obrigado. compartilhar com a gente Eu um que pouquinho agradeço. da sua história. Acredito que tem muitos temas valiosos ainda para você compartilhar com toda a nossa audiência. Quero saber uma coisa, para te achar nas redes, como que faz? @Heron Araújo, super fácil. Super fácil. E do salão? @Heron Araújo Salum. Ótimo. Prazer ter você Prazer aqui. é meu. Espero que você volte mais vezes, porque vai ser sempre muito bem-vindo. Pode me convidar Com sempre. toda a sua história, trajetória, separar essa grande alma para vários outros temas. Adorei. Foi muito Obrigado, especial viu? estar aqui. Especial Foi incrível. demais. Obrigado. Gostaram?